Mas assim, voltando, eu ia te perguntar, cara, em 2007, quando você apostou, né, em entrar no esporte interativo, acho que foi sua primeira experiência, né? De TV foi. De Antes disso, eu só trabalhava em rádio. Rádio. Isso. De televisão, cara, você imaginava que o esporte interativo seria o que é hoje, né? Hoje virou TNT, mas assim, você imaginava que ia tomar essa proporção que tomou? A tua carreira, tudo assim? Não, até porque quando eu cheguei lá em 2007, 10 dias antes de entrar no ar, eles fizeram uma reunião. A gente ainda não era o nosso prédio lá em Botafogo, prédio de 4 andares lá, que inclusive está lá até hoje. É uma sede alternativa para a gente fazer jogos. Quando a gente excede a capacidade de eventos ao vivo em São Paulo, a gente vai para o Rio fazer jogos de lá. Então esse prédio ainda existe e tal. Mas antes desse prédio, nos primeiros 6 meses, a gente alugou um espaço numa produtora. Era um galpão, assim, que era metade redação, metade estúdio. Então, quando as meninas estavam apresentando o caderno de esporte, as cabeças ainda gravadas, depois passou a ser ao vivo, o pessoal tinha que dar uma maneirada no teclado na redação, porque vazava no microfone. Nem aqui. Então, tinha uma porta que fazia um puta barulho, então tinha que segurar a porta enquanto o pessoal estava ao vivo, porque senão... Era assim, era nesse nível. E quando eu cheguei 10 dias antes de entrar no ar, nem isso tinha, porque não tinha nada montado. Era um monte de caixa, só caixa, e os caras falando e tal... Eu olhava aquilo e falava, não tem a menor chance de dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia o discurso dos caras e o brilho no olho e alguma coisa me dizia que daria certo. E quem já estava lá daquela época? O André Rene? O André Rene. O André, ele montou o primeiro time. Então, 10 dias antes da TV entrar no ar, foi feita uma reunião, os executivos apresentaram o projeto para a garotada, muitos meninos, estagiários e tal, tudo moleque. Eu cheguei lá com 21 anos. Sim, molecão. Caraca. Aí, isso 10 dias antes. 7 dias antes, ou seja, no sábado, no fim de semana anterior, no sábado e no domingo, eles fizeram um fim de semana de testes. Como se a gente estivesse no ar, a Vera, mas não tava. Peneira. Tá? É o... Isso. Agora me fugiu o nome. Quando você faz a primeira... O primeiro vídeo antes de fato ir para o ar. O piloto, né? Piloto Foi o piloto ao vivo. Então tinha as apresentadoras, era a Roberta Barroso, que hoje está no grupo... Está na Band ou no grupo Disney? Acho que está no grupo Disney, está na ESPN, né? Tinha a Daniela Boaventura, que está no grupo Disney. Tinha a Ana Luísa Real, que depois tinha uma galera que estourou, então. Que depois foi trabalhar no Sport TV, acho que não está mais no vídeo e tal, mas segue trabalhando no meio. Eram as apresentadoras, elas faziam pré-jogo, intervalo e a galera narrava os jogos. O meu jogo teste foi Nacional e Braga, Campeonato Português. O Felipe Rolim foi meu comentarista do teste. Legal. Curioso que o Rolim acabou não ficando nesse primeiro momento, mas um pouco depois ele se juntou a gente. Voltou, ficou e tal. E aí quem acompanhou esse teste e foi selecionando a galera foi o André. O André chegou para ser o narrador principal, a voz principal do canal lá atrás e o cara que ia montar a equipe. O André, eu vou te colocar na fogueira. O André é sócio do Esporte Interativo? Não. Ou já foi em algum momento? Já, enfim, o Esporte Interativo tinha um outro modelo, assim. Porque eu achava que ele era um dos donos. Juro, há uns 5, 7 anos atrás. Não, nunca ele foi. É dono. Não, nunca foi. Ele faz tudo. O Esporte Interativo tinha um modelo de valorização e de retenção dos seus funcionários. Plano de carreira. Exato. Entendi. Mas nada como sociedade, pedaço da empresa. Não, isso nunca aconteceu. Eu achava que era. Mas ele sempre foi. Ele foi meu primeiro chefe. Ele foi o primeiro chefe de elenco do canal. Depois, à medida que a agenda dele de eventos foi aumentando, as responsabilidades foram aumentando, as coisas acumular chefia com casting ficou difícil para ele. Foi aí que o cabelo foi caindo. Então acho que o que tinha acabou ali, né? Com as dores de cabeça que a gente dava para ele, de montar escala, pedir folga, férias e contratar e demitir, não é fácil, não é nada fácil. Aí foi tudo pro espaço. Então ele me ligou e falou: Jorge, você passou do teste, quer trabalhar com a gente? Você não conhecia ele? Não conhecia. Conheci no dia do evento lá de apresentação com aquele monte de caixa lá. Entendi. Falei, nossa, isso aqui não vai ser um canal de TV, não tem como, mas foi. Fizeram. E aí eu tentei ainda, eu trabalhava na Rádio Brasil, uma rádio de porte médio do Rio de Janeiro na época. Eu falei, André, eu quero conciliar a rádio com isso aqui. Porque eu também eu não queria largar o rádio, que era um negócio que eu adorava fazer, que eu morro de saudade. Mas eu também, sabe, assim, queria ter uma garantia. Opa, não deu certo aqui, eu tô na Rádio Brasil ainda, eu tenho um filho pequeno para criar. E ele falou, Jorge, não dá, porque a quantidade de evento que a gente vai ter aqui é muito grande, a gente precisa de você full time aqui. E eu arrisquei, e eu tive que tomar a decisão. Eu falei, eu vou embarcar esses caras. E na época, assim, não precisa falar quanto, mas financeiramente o Esporte Alternativo devia pagar pouquíssimo, assim, porque devia estar começando... Cara, então, pagava pouquíssimo mesmo. Menos que na rádio? Não, o dobro do que eu ganhava na rádio. Só pra você ter uma ideia... Caraca. Só pra você ter uma ideia do que eu ganhava no rádio. Só pra você ter uma ideia. Era pouquíssimo pro mercado. Isso aí. E ainda era bem mais do que eu ganhava no rádio do Rio. Loucura, uma né, loucura, cara? Uma loucura. Mas aí foi indo, como é que foi, cara? Aí foi indo, assim, aí... Pô,
passou um tempo, assim, uns 6 meses, o André e o Maurício Portela me chamam para uma sala de reunião. Aí eu falei, vem bucha, aí. Eu vem falei, bucha. fiz alguma besteira. Eu lembro exatamente como foi. O André vai lembrar dessa história. O Edgar Diniz era o nosso presidente, né? Uhum. E ele adorava vôlei de praia e tal. Nós compramos um campeonato de vôlei de praia para passar, um jogo de vôlei de praia isolado, e ele comentou o jogo, eu narrando e ele comentando. Ele comentou o jogo. Caraca. Olha a minha pressão, um moleque de 21 anos narrando o jogo com o presidente do negócio, pô, com o dono do negócio. Loucura. Mas fiz, ele comentou e tal. E aí passou um tempinho assim, Jorge, dá uma chegada aqui na sala de reunião. Aí eu entro na sala de reunião, Maurício Portela, um dos executivos da época, e o André. Cara, o que aconteceu aí no jogo de vôlei? Falei, o que aconteceu? Aconteceu nada. Aconteceu. O cara fez o ponto. Não, mas o você Ace. falou. Pô, o Edgar. O cara fez o ponto, pô. O cara ganhou, a dupla ganhou 2-0. Beleza. Alisson e Emanuel. Sei lá. Não, aconteceu nada, tem certeza? Porque o Edgar falou aí de um negócio que rolou na transmissão. Eu falei, gente, como assim? Não, então, sabe o que é? Você vai ganhar um aumento. Era isso? Era isso. Caraca. Era isso. Eu não tinha, acho que não tinha um ano de casa ainda. Legal, Um cara. ano de casa. E assim, e isso foi acontecendo outras vezes, tá? Entendi. À medida que eu conseguia me destacando e tal, eu sempre tinha esse tipo de incentivo, de carinho por parte deles. Isso fez parte da minha trajetória ao longo desses 15 anos. Então, eu fui vendo a coisa crescer, eu crescendo junto, eles errando, eu errando também, porque a gente estava entendendo como é que era esse negócio, essa brincadeira, né? Mas deu certo porque todo mundo ali tinha um baita de um brilho no olho, cara. Eu acho que vocês acreditaram, cara, numa parada que ninguém acreditava. Porque o Edgar foi um cara, e os outros líderes, né? O Maurício, o Fábio, o Léo, eles faziam a gente acreditar naquilo. A gente tem potencial para ser o maior grupo de mídia na área de esporte do Brasil. A gente vai arregaçar a manga e vai continuar trabalhando e vamos pro pau. A gente comprou, entendeu? Sim. Comprou o sonho dos caras. Quando foi que você olhou pro esporte interativo e falou, essa porra tá muito estourada, cara, nós estamos muito grande, assim. Quando foi a virada chave que você percebeu, você falou assim, cara, mudei minha vida. Ou não só financeiramente, mas de tudo, assim, a parada explodiu. Foi hoje. Eu acho que antes desse episódio, que eu vou citar, a gente já vinha tendo demonstrações disso. Mas a vitória dos direitos exclusivos da Champions para a TV fechada, eu acho que ela é... Junto com a aquisição do brasileiro, né? Sim. Mas principalmente você passar a ser dono da Champions no Brasil. A casa da Champions, A casa da Champions, depois do trabalho fantástico que a ESPN fez. E era difícil você imaginar a UEFA vendendo essa transmissão para um outro player, né? Porque era muito seguro. Você sai de uma aposta muito segura, que é a ESPN, para um grupo que passava a ser grande e tal, que vinha crescendo, mas que, assim, não tinha essa ligação. Tinha uma ligação com a competição, mas não tão profunda quanto a da ESPN. Por que a ESPN abriu mão ou de repente Não, saiu? a melhor proposta. Ela não abriu mão. A Esporte Interativo fez a melhor proposta. Funciona assim, é uma licitação. Você vai lá... Porra, a ESPN deve ter se arrependido pra caralho. não sei qual era a situação financeira do... Não sei se o grupo ficou surpreso com os valores que o Esporte Interativo ofereceu na época e não estava preparado para uma concorrência desse tamanho, de repente não estava esperando que seria nesse nível, não sei. Mas o fato é que as propostas chegaram, a UEFA analisou a sua proposta e tem um ponto que é muito importante aí. E aí eu posso dizer porque já é a terceira que a gente leva, né? Depois dessa primeira, ganhamos mais 2, agora até 2024. A UEFA leva muito em consideração, claro, além da proposta financeira que tem que ser interessante, todo o plano de cobertura que você vai apresentar. Então, todo o trabalho que a gente faz com correspondentes presentes, com a nossa equipe em loco em vários jogos, o trabalho que a gente faz nas finais de Champions é uma coisa de maluco. Absurdo. A gente é a única, em várias finais isso já aconteceu, da gente ser a única emissora não europeia com estúdio de vidro, no Até a estádio da cabine final, dentro, cabine dentro, assim, um negócio, e a UEFA olha para isso e fala, nossa, olha o carinho com o qual eles tratam o evento. Então, a UEFA, ela quer te vender, ela quer, claro, arrecadar com a venda, mas ela quer que você cuide bem do produto. Trata bem meu filho que... Beleza, a gente faz negócio. Então, isso também tem sido determinante. O Brasil é o país com mais telespectadores da Champions? Eu creio que sim. Acho que dos não europeus, disparado, né? Creio não, que eu sim. acho que mesmo se pegar Mesmo, os né? europeus. Porque a nossa territorialmente, população é né? muito maior. Porque Territorialmente. nós somos o quinto país, a quinta maior população do mundo. Aí tem China, Índia, com certeza o Brasil consome Champions League mais que esses países. A cultura de futebol aqui é mais forte, né? Eu acho... Eu não tenho os números, mas Com certeza, deve ser. É bem interessante essa bola aí que você levantou. Não é? Olha aí, é uma curiosidade da bola. Olha eu aí. tenho que pesquisar isso. Boa. Aí,